Você percebeu todos os detalhes, referências e easter eggs em Elementos? O novo filme da Disney e da Pixar, que conta a história de amor entre dois seres de elementos diferentes, água e fogo, trouxe muitos detalhes maneiros, como por exemplo a marca de carros que se chama Toyota, uma clara referência à japonesa Toyota, uma das maiores montadoras de veículos do mundo, sendo que tree significa árvore em inglês, um belo trocadilho. Essa é só uma das referências, detalhes e easter eggs que separamos hoje para você. Então pega a pipoca e relaxa que tá começando mais um Team Vídeos. A gente vai contar alguns detalhes do filme Elementos, então se liga porque existe 100% de chance de você ouvir um spoiler, caso você não tenha assistido ainda. A gente só queria te avisar primeiro, tá bom? Além dos trocadilhos com a marca de carros, vemos outras sacadas bem inteligentes que os animadores colocaram no filme, principalmente entre os produtos vendidos no estabelecimento de brasa, pai de faísca. Por exemplo, a pasta de dentes lá se chama Colgate, ao invés de Colgate que todos conhecem. Coal é carvão em inglês, bem apropriado para os elementos de fogo escovarem seus dentes, não é mesmo? Algumas outras marcas também tiveram seus nomes adaptados no filme, como por exemplo o suco de frutas, que virou suco flamejante. Além disso, outros doces tiveram seus nomes adaptados, como Twix, que virou Twig. Twig em inglês significa galho, que é algo que as pessoas fogo do filme curtem dar uma saboreada. A Pixar é o estúdio que criou o filme Elementos, e hoje pertence à Disney. Mas desde antes da empresa ser comprada pela casa do Mickey Mouse, os seus produtores sempre fizeram questão de introduzir em praticamente todos os seus filmes uma referência à sala da Escola de Artes, em que muitos deles estudaram, a 113. Só que em Elementos essa referência foi bem sutil e, digamos assim, de um alto nível de inteligência. Podemos ver o termo A113 bem escondido nessa placa informativa da linha de trem na cidade Elemento. Vemos os três símbolos A, H e AL. H é o símbolo na tabela periódica do hidrogênio, que tem um número atômico de 1, e a L é o símbolo do alumínio, que tem um número atômico 13. Portanto, o sinal é codificado como A113. Realmente essa foi difícil de codificar, mas com certeza foi brilhante. Parabéns, Pixar! Já que estamos falando da tabela periódica, também deu para notar que todas as linhas do metrô da cidade Elemento são mostradas muito parecidas com uma tabela periódica, o que tem tudo a ver, já que o diretor do filme, Peter Sohn, disse que o conceito do filme surgiu por causa do seu interesse na tabela periódica quando era estudante do ensino médio. Na verdade, não apenas o metrô utiliza a tabela periódica como referência, mas também o jornal da cidade Elemento. Quando vemos no metrô uma pessoa A entrando no vagão, se olharmos para a direita podemos ver a propaganda de um tipo de jornal. O nome dele, Periodical. Uma outra referência à tabela periódica que o diretor Peter Sohn tanto gosta. A Pixar sempre coloca em seus filmes referências dos próximos longas que ela está produzindo. Por exemplo, Elementos tem uma referência em Buzz Lightyear, quando vemos uma marca de água na maquininha com o nome de gota, o que já era um spoiler, digamos assim, do próximo filme. E recentemente saiu um teaser do próximo filme da Pixar, Hélio, que vai contar uma história de um garotinho que é transportado para outro planeta. Podemos ver essa referência quando existe um flashback onde o pequeno Gota é simplesmente absorvido por uma esponja na escola. Se a gente notar ao fundo, podemos ver alguns cartazes, como um sobre a Feira de Ciências e do lado dele sobre o Clube Espacial da escola. O que tem tudo a ver com o tema do filme de Hélio, que é mais uma aventura espacial promovida pela Pixar. A produtora Denise Rin, de Elementos, disse que alguns personagens de Hélio também foram incluídos no filme, mas que só vão poder ser descobertos depois do lançamento do próximo filme da Pixar. Quando Gota literalmente entra pelo cano e acaba indo parar na loja do pai da faísca, vemos que ele dá uma encorpada, já que ele é feito de água e fica totalmente shapeado. Quem estava atento quando assistiu o filme deve ter percebido que ela dá uma rápida olhada pro bumbum do cara. Achou que a gente não ia perceber, não é mesmo? Na próxima, dá uma disfarçada melhor. Uma das partes mais legais do filme é a ida ao cinema de Gota e Faísca. Apesar de que quando eles estão lá, não é possível ver cenas do filme em si.
A entrada do cinema mostra que o nome do filme é Maré e Preconceito. Mais um trocadilho do filme que faz referência ao filme de drama romântico chamado Orgulho e Preconceito. Não sei se você já assistiu esse filme, mas ele é muito legal. E tem uma coisa bem interessante. Apesar de ser um filme de romance, não tem um único beijo na boca nele. Ainda tava meio cedo pra Gota e Faísca pensarem nisso. Quando Gota e Faísca estão entrando no cinema, vemos rapidamente um quadro de lançamento de um filme ao lado. O nome é o que chama a atenção: O Bom Elemento. E essa é uma referência ao filme O Bom Dinossauro, que também é da Pixar e foi lançado em 2015. O detalhe é que esse filme foi o primeiro dirigido por Peterson, que também é o diretor de Elementos. Ou seja, mais uma referência. Quando Gota e Faísca vão à prefeitura falar com Fern, um funcionário público, podemos perceber que em sua mesa, além de um bonequinho seu e alguns papeizinhos de anotação espalhados, existe um globo terrestre. E dá pra ver que ele é completamente diferente do globo terrestre como conhecemos. Primeiro, ele é predominantemente verde, ou seja, existe muita vegetação no mundo de Elementos. Mas no meio do oceano existe meio que um continente separado e vermelho, o que já demonstra que o povo de fogo sempre viveu isolado dos outros elementos, que é exatamente a mesma coisa que acontece na cidade Elemento, onde eles vivem em um bairro separado. Quando Faísca enfia o globo na boca de Gota, dá pra notar melhor. E o continente do fogo fica mais evidente. O bairro em que Faísca e sua família moram é uma clara referência a bairros que existem ao redor do mundo, onde se concentram pessoas que vêm de outros lugares, como por exemplo Chinatown, que são bairros que existem ao redor do mundo, como em cidades da América do Norte, Europa e até mesmo Austrália. Nesses bairros, muitos chineses imigrantes e suas famílias vivem e conservam boa parte de sua cultura e seus hábitos de seu país de origem, o que tem tudo a ver com Firetown, o bairro em que a maioria das pessoas fogo vivem, que também tem hábitos e costumes diferentes das pessoas de outros elementos. Outra coisa bem legal que deu pra notar é como a cultura asiática é muito lembrada no filme. Isso até faz sentido, já que o próprio Peterson é descendente de asiáticos. Seus pais se mudaram da Coreia do Sul para os Estados Unidos. Vemos que a mesma coisa acontece com Brasa e Fagulha, pais de Faísca que saíram da sua terra natal, a Terra do Fogo. Isso 20 anos antes para poder terem a chance de darem uma vida melhor à sua pequena filhinha. Mas, mesmo assim, eles ainda preservam várias características próprias, como por exemplo quando vemos eles falando em sua língua própria, a língua do fogo. A referência é grande, porque normalmente os asiáticos que migram para outros países sempre buscam conservar um pouco do seu próprio idioma, passando isso para os seus descendentes também, o que é bem legal. Já que estamos falando do idioma do fogo, aí vai uma curiosidade bem legal. A Pixar pediu para um expert em línguas chamado David J. Peterson criar o idioma do fogo que os pais de Faísca usaram para se comunicar quando chegaram na cidade Elemento. O detalhe é que David é um cara com muita experiência nisso, já que ele foi o responsável por criar algumas linguagens como em Duna, um filme lançado em 2021, e também em outra obra de grande sucesso de Hollywood, Game of Thrones. O cara simplesmente criou a língua Dothraki e o High Valyrian, ou seja, ele é muito bom nisso. A família de Gota é relativamente grande. O irmão dele tem uma namorada com um nome bem intrigante. E aí que tá o detalhe importante. Ela se chama Ghibli, uma clara referência aos estúdios Ghibli, uma empresa japonesa responsável pela criação de algumas obras-primas da história dos animes, como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e Princesa Mononoke. Uma homenagem bem legal ao cinema japonês. É legal notar que algumas das pessoas têm tons mais claros e outras têm tons mais escuros, como se fossem nuvens nubladas. Isso tem uma relação direta com a animação também da Pixar, chamada Parcialmente Nublado, onde vemos uma nuvem cinza chamada Gus e uma cegonha chamada Peck, e eles interagem para entregarem filhotes mundo afora. O curta-metragem foi lançado em 2009 e foi criado e dirigido por Peterson, o diretor de Elementos. Não ficou claro ainda se essa mudança de tonalidade nas pessoas em Elementos tem relação com a personalidade ou a idade dos personagens. Mas o que a gente pode dizer é que o curta de Peterson com certeza tem influência na criação das pessoas e no fato de algumas delas terem essa aparência mais nublada, como Gus de Parcialmente Nublado.
Peterson, diretor do filme, afirmou que a equipe se esforçou bastante para colocar alguns easter eggs de outros filmes, e um deles é Doug, o cãozinho super simpático de Up e Altas Aventuras. Mas a gente ainda não conseguiu localizar esse easter egg. E você? Viu o Doug em Elementos? Galera, esses foram os 15 detalhes, referências e easter eggs que separamos para você em Elementos. Comenta aqui embaixo se você já conhecia ou tinha ouvido falar nessa história. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!